Salve o nome do Cordeiro, do Pai Senhor Jesus Cristo, amém, amado? Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amados, abra o Santo Livro em Êxodo, capítulo de número 14. Êxodo 14. Aleluia. Isso é fácil de achar, né? Em nome de Jesus. Fala assim, graças a Deus que o pastor colocou um texto fácil. Bora, Miguel. Bora, varão. E Sandra. Êxodo 14. Todos, amém? Amém. Diz assim o Santo Livro a partir do versículo de número 1. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pirairote, em Migdol, ao mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele, assentareis o campo junto ao mar. Versículo 3. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. 13, vai lá para o 13. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estáis quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis até aqui. Louvado seja o Senhor. Glória. Aleluia. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ó, Rodolfo, pastor, para que isso? Você vai suar muito. Você vai ficar enguiçado ali. Eu falei, é só para apresentação mesmo. Eu sei que não dá. Eu queria ser presbiteriano, mas aprove ao Senhor me fazer um pouquinho mais aleluiado. Um texto célebre da palavra de Deus. Um texto em que já foi feito filmes, séries, novelas até, recentemente, né? Um texto que o contexto seu original não se aplica mais como as cartas Paulina, por exemplo. Não se aplica mais como as cartas Petrina. Não se aplica como a epístola de Tiago. Porque, por exemplo, nesse texto aqui em especial, não existe mais Faraó. Não existe mais Egito. Não existe Mar Vermelho. Então, a aplicação textual, prática desse texto, é que não existe Faraó, não existe Mar Vermelho, não existe deserto, mas existe o Deus de Israel. Glória. Oh glória, oh glória. Porque a palavra fala que Ele é o mesmo e não mudou. Oh glória. Ele fala que tudo passa, mas a sua palavra não passará. Oh glória. Então o Faraó passou, o Egito passou, o Mar Vermelho passou, mas o Deus de Israel não passou, amados irmãos. E a aplicação é prática, é comum. O Faraó não existe, mas Satanás está aí. O Egito não existe, mas o mundo está aí. E Satanás, de fato, ele quer aprisionar pessoas no mundo, no Egito. E o Deus de Israel levanta um libertador para tirar de lá. Porque nós sabemos o contexto. Eu não preciso me ater, por isso que eu não vou me aplicar ao contexto histórico, mas vocês sabem. As 10 pragas, Moisés sendo utilizado como ferramenta poderosa de Deus para tirar o povo. A última praga, a praga da morte dos primogênitos do filho de Faraó. E aí o povo está indo rumo à terra prometida, a Canaã. Canaã também, nós não temos que rumar para lá. A nossa Canaã é celestial. Aleluia. O nosso Deus está nos conduzindo para lá. E quando Deus mata todos os primogênitos do Egito,
capítulo de número 13, por isso que nós temos que entender, principalmente os pregadores, sempre observar o contexto, porque o contexto é rico. O capítulo número 13, se você for ver, quando o povo está saindo do Egito, rumo à terra prometida, quando o faraó vê que Deus abateu o Egito, eliminou tudo e todos, inclusive o seu primogênito, aquele que se assentaria ao trono do Egito, o faraó liberta o povo, ou seja, operando Deus, quem impedirá? Não adianta o diabo falar, eu vou manter preso, eu vou destruir, eu vou abater, eu vou aniquilar, eu vou lançar doença, eu vou roubar finanças, eu vou destruir família. Não adianta, não é Satanás que está no controle da sua e da minha história, é Deus que está no controle da nossa história, amados irmãos. Glória a Deus. E quando Deus opera, Satanás tem que deixar ir. Satanás tem que deixar. E o capítulo 13, 17 diz, e aconteceu que, quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Ou seja, havia um caminho mais curto, havia um caminho mais perto, havia um caminho para eles chegarem à terra prometida, que seria de 40 dias. Mas escute uma coisa, aplique na sua vida. Deus não é um Deus de caminho perto. Deus é um Deus que não quer o nosso conforto, Ele quer a nossa segurança. Deus, Ele não é um Deus de atalho. Deus é um Deus de caminho. Então, ainda que há caminho mais perto, fica tranquilo se você está andando a longa distância. Deus não é um Deus de atalho, Deus é um Deus de caminho. Fica tranquilo, o negócio não é o tempo de caminhada, o negócio é a segurança para chegar na terra prometida. Então, por que pessoas se embaraçam no meio do caminho? Porque quer atalho, porque quer encurtar a caminhada, porque não quer andar nos caminhos escolhidos por Deus. Não, Deus, mas desse tempo, dessa maneira, vai demorar mais. Deus não é um Deus de atalho, Deus é um Deus de caminho. Deus não quer o nosso conforto, Deus quer a nossa segurança. Então pare de querer cortar caminho, pare de querer cortar e querer atalho. Deus é um Deus de caminho. Disse Jesus, Jorge, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém chega ao Pai, a terra prometida, a nova Canaã, senão por Ele. Então escute, não corte o caminho, obedeça a Deus, ande mais um pouco, beba um pouco de água, coma mais um pouco, porque muito grande é ainda a caminhada. Deus não é um Deus de atalho, Deus é um Deus de caminho, amado. Glória a Deus. E nessa caminhada Ele não quer o seu conforto, Ele quer a sua segurança. Estava pertinho. Aí o que Deus falou? Se o povo vê a guerra, eles vão temer, eles vão voltar para trás. Ou seja, Deus faz a caminhada ficar um pouco mais longa, porque Ele sabe que você não está preparado para determinada guerra. Deus sabe lá na frente o que há de acontecer, por isso que Ele prolonga um pouco mais a caminhada. Ele fala, meu servo, fica tranquilo, está demorando, mas você vai chegar, está demorando, mas você vai alcançar, está demorando, mas eu estou vendo lá na frente, fica tranquilo, confia em mim, sou eu que estou te guiando a essa terra prometida. Oh, glória! Disse Jesus, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta, apertado o caminho que leva a vida, e poucos ao que encontra. Então tem gente que quer cortar caminho, amado, tem gente que quer cortar a trajetória, e Deus fala, não corta, tem guerra aí, você vai se arranhar, tem guerra aí, você não vai vencer, tem guerra aí, você não está armado o suficiente para enfrentar esse adversário ainda. Israel só foi enfrentar os filisteus lá na frente, porque Israel já estava adestrado para a guerra, e ainda assim temeu. Deus teve que levantar o menor, ó glória. Porque tem gente que parece que é grande, mas quando vê o gigante, se diminui, porque não confia no poder de Deus, confia no seu próprio poder. Mas aquele que vem baixa ao poder do Espírito Santo, ele pode ser pequeno, pode ser desconhecido. Ele olha para o inimigo e fala, quem é esse incircunciso para afrontar o exército
pequeno, mas o Deus dele é grande. Ele é desconhecido, mas o Deus dele é conhecido. Ele não pode, mas o Deus dele pode. Então confia. Só anda no caminho do Senhor. 2 Samuel 22:31 diz: o caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor é refinada. Ele é escudo de todos que nele confiam, porque o Senhor é Deus, ó glória, e não há outro senão o Senhor. Quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é minha fortaleza, minha força. Ele perfeitamente desembaraçará o meu caminho. O caminho pode ser longo, mas Deus vai desembaraçar o seu caminho para você passar. Oh, glória. Deus não quer o nosso conforto, vou repetir, mas Ele quer a nossa segurança. Porque tem gente que quer cortar caminho porque é mais confortável. E Deus não quer dar conforto para ninguém. Quem quer andar no deserto? Ninguém. Mas se eu estou com Deus, eu posso confiar, ó glória. Porque Ele coloca uma nuvem para mim caminhar. Quando o frio do deserto vem, Ele coloca uma coluna de fogo para nos aquecer. Ele é um Deus que está no controle. E essa palavra é para alguém que de repente está assim, enfrentando batalhas agudas, ferrenhas, que às vezes se encontra num beco sem saída. E há pessoas que se encontram assim, num beco sem saída, que não vê mais recursos, que não vê mais possibilidades, como vocês adoraram aqui. Eu não estava aqui, eu estava ali, mas eu ouvi a adoração, clamando a um Deus do impossível. E parece que é assim, porque olha o texto, versículo de número 1 de 14, de Êxodo. Você estava no 13, vai para o 14. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que acampe diante de Pirairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá, olha a mente de Deus, a onisciência de Deus, irmão. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Aí Deus fala: endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga. Ou seja, Deus vai promover, Deus vai mexer no coração de Faraó, que é Faraó, o diabo, para que os persiga. Faraó vai olhar que eles estão diante do mar, diante de um monte de outro, e não tem mais para onde ir, ou seja, num beco sem saída. E Deus vai incitar Faraó: vai agora, persiga-os, você vai os alcançar. Aí diz: e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Olha isso, Jorge. Deus mexeu no coração de Faraó. Deus falou com Moisés, porque tem coisa que Deus não fala com você, fala com a sua liderança. Por isso que a pregação do altar ela tem que ser bíblica. Porque o pregador não tem que falar dele, tem que falar da palavra. E quando o pregador fala da palavra, escute, porque tem coisa que Deus não fala com você. Fala com a sua liderança libera o que Deus falou com ele para te orientar. Fala para eles acamparem aí. Aqui. Já andamos o suficiente? Andamos. Agora para aí. Mas Senhor, há montanhas e montanhas e o mar. Fica aí. Por quê? Eu vou endurecer o coração de Faraó. Para quê? Para ele parar de perseguir? Para eu parar de ter luta? Não, eu vou endurecer para ele continuar perseguindo. Olha, que Deus bom, né? Juliana? Que delícia. Eu vou endurecer para que o diabo continue assolando. Que isso? Por quê? Porque eu serei glorificado, eu serei adorado. Faraó não sabe, o diabo não sabe, o diabo acha que é ele que faz, o diabo acha que é ele que assola. Sou eu que estou operando, eu vou ser glorificado em cima do diabo. O diabo acha que vai te matar, acha que vai te destruir, não. Eu serei glorificado pelas minhas obras sobre a sua vida, oh glória. Deus às vezes nos leva num beco sem saída para que a sua honra, para que o seu nome, para que o seu louvor seja ainda mais glorificado, exaltado. Deus está mostrando: eu estou no controle de tudo. Não é o diabo, não é recurso, não é finança, não é economia, não é governo, não é nada. Sou eu que estou no controle de tudo. E
diz o Senhor. E o texto fala, e os egípcios perseguiram-nos, todos os seus cavalos e carros de Faraó, e seus cavaleiros e seu exército, e alcançaram-nos, acampados junto ao mar, perto de Pirairote, diante de Baal-Zefão. E chegando no Faraó, versículo 10, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Olha isso aqui. Eles estão caminhando. A caminhada era para 40 dias, estendeu mais, porque Deus é Deus de atalho, Deus é Deus de caminho. Agora Deus coloca eles num beco sem saída e fala, fica aí. Aí Deus fala com a liderança. Por que Deus fala com a liderança? Porque se fala com o povo é surtar. O povo é surtar, fica aí. Por quê? Eu vou ser glorificado em Faraó. Quando o Faraó continua perseguindo, porque Deus incitou, porque você vai ler em Deuteronômio, Deus diz que Ele colocou o povo, o Luiz pregou isso aqui ontem, colocou o povo no deserto para ver o que está no nosso coração, para nos humilhar, porque os humilhados serão exaltados, os últimos serão primeiro. Então fica tranquilo no meio desse vento. Essa luta não vem para te abater, para te humilhar, para te lançar na lona, não. Ela te exalta, te colocar na ponta, e o nome do Senhor será exaltado. Quando o povo olhou, a Bíblia diz, os filhos de Israel levantaram os olhos. Sabe o que é isso aqui? O povo olhou assim e conseguiu ver todo o exército, Faraó, os cavalos, cavaleiras, lança. Imagina eles, agora acabou. Agora é o fim. Agora nós seremos aniquilados. Agora nós estamos enrascados. E Faraó falou, Deus os embaraçou na terra do deserto. Ou seja, o diabo falou, estão enrascados, mas não sabe o diabo, quem está enrascado é ele. Satanás está perdido, porque ele acha que essa luta veio para te destruir. Não, veio para que o nome do Senhor seja glorificado. Confie na palavra do Senhor. Se Ele mandou parar, para. Se Ele mandou caminhar, caminha. Se Ele mandou percorrer, percorra, porque o Senhor está no controle de tudo. Josué 21, 45 fala, porque nenhuma palavra do Senhor falhou, todas as suas boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu, tudo. Quando o povo andou segundo a palavra do Senhor. Hebreus fala para nós retermos firme a nossa confissão, porque fiel é o que prometeu. Luiz pergunta aqui, se ele prometeu, ele vai cumprir, é só confiar. Ainda que eu veja o diabo aqui no meu cangote. Eles olharam e viram o Faraó. E não tem vezes que a gente olha, a gente vê o diabo mesmo de fato operando. A gente vê as mãos do diabo operando. Na família, na finança, na enfermidade. A gente vê o diabo. A Bíblia diz que os filhos de Israel olharam e viram. E temeram muito, não foi pouco não. Moisés, ele usa um superlativo, dando intensidade, e temeram muito. Não foi pouco, tem gente que a gente está temendo muito, a luta, a adversidade, o inimigo. Aí Faraó falou, estão embaraçados. Deus falou, não estão não, sou eu que estou te colocando aí. Agora Deus fala com Moisés, e Moisés vai falar. E o povo agora fala para o povo, e disseram a Moisés, não havia sepulcro no Egito, versículo 11, para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto, porque nos fizeste isso, porque nos tem tirado do Egito. Não é esta palavra que temos falado no Egito, dizendo, deixa-nos que servir os egípcios, pois que melhor nos fora servir os egípcios do que morrermos no deserto. Como quem diz, se for para viver assim, é melhor morrer ou servir o diabo. Agora, o Senhor nos tira de lá para morrer aqui. É melhor continuar no Egito. Como quem diz, Márcio, é melhor continuar fumando maconha. É melhor continuar bebendo cerveja. É melhor ficar trocando de mulher igual troco de roupa. Para estar na igreja e estar nesse vento. Para estar na igreja e estar debaixo de luta. Para estar na igreja e estar debaixo de tempestade. É melhor continuar no mundão, que eu fico tranquilo, favorável. Agora, ir para a igreja para ficar assim,
Era melhor servir o diabo. Era melhor morrer lá no Egito. Pelo menos lá eu tinha sepultura. Agora no deserto nem sepultura eu vou ter. Nem uma lápide eu vou ter. Agora o Senhor nos tira daqui, Moisés. É para isso mesmo. É para isso mesmo, para morrer aqui. Eu preferiria continuar servindo aos demônios. Eu preferiria ficar no catolicismo, no espiritismo, nas religiões, no budismo, do que servir a Deus, servir para morrer assim. Irmão, confia no Senhor, Ele é onisciente. A Bíblia diz que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. A Bíblia diz, olha só, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Ei, olhe para o autor e o consumador da sua fé. Não tema o inimigo, confia no Senhor, tema a Deus, estarás seguro de todo mal. Fica tranquilo. Eu prefiro morrer como Jó do que servir os demônios novamente. Prefiro morrer cheio de tumor, Deus guarde, do que voltar para o mundo. Prefiro ficar entrevado, acontecer qualquer desgraça, do que voltar para as portas de barraca. Quer dizer isso aqui? Prefiro ser assolado do que servir os demônios. Porque eu sei que aqui não é a minha morada. Eu sei que aqui não é o meu lugar. Eu sei que o meu lugar é igual ao mestre. Eu não tenho sepultura. Porque eu tenho uma morada. Moisés, porém, disse ao povo. O povo questionou. Moisés, porém, disse ao povo: não temais. 13. Estais quieto e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Não é amanhã, não é depois. Ele está falando, fica quieto, vede o livramento que hoje o Senhor te fará. Ele não te tirou de lá para você morrer, Ele te tirou de lá para te salvar. Glória! É hoje que Ele vos fará. Porque os egípcios que hoje viste, nunca mais o vereis para sempre. Por quê? Porque o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Ou seja, se for abrir a boca para murmurar, não fala nada. O Senhor pelejará por vós. Abra sua boca para adorar, glorifica, exalta, diz que só o Senhor é Deus, porque Ele está trabalhando a seu favor. Fica quieto. Fica quieto, para de conversar com a amiga, com colegagem, falando, meu Deus, não aguento essa luta. Para de murmurar, confia no Senhor. Ei, não tema o inimigo, não tema o adversário. Ei, confia no Senhor, não temas. Ele está te guiando para um caminho perfeito. Ele desembaraça os seus caminhos. Ele conhece tudo e todos. Isaías 43:1 fala, mas assim, ó glória, mas agora sim diz o Senhor que te criou, Jacó, que te formou, ó Israel, não temas porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, quando passarem pelas águas, estarei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão, quando passarem pelo fogo, não te queimará, nem chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel. Ou seja, aconteça o que acontecer, custe o que custar, o Senhor estará conosco. Porque a palavra do Senhor é reta. Ele desembaraça os nossos caminhos. Vai querer ainda ficar na porta de barraca? Vai querer ainda ficar na bituca de cigarro? Vai querer ainda ficar nesse caminho? Cortando? Tomando atalho? Ou você vai andar no caminho do Senhor? Olha o que o Salmo 46, eu amo esse Salmo aqui, Salmo 46, versículo 8 em diante. Vinde, contemplais as obras do Senhor, e que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros de fogo. Aquietai-vos, sabeis que eu sou o Senhor. Serei exaltado sobre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó está conosco, e Ele é o seu refúgio. Ele está chamando para a gente ver as obras que Deus operará.
Contempla. Ele está falando, senta na cadeira do cinema e contempla. E olha a história que eu estou escrevendo a teu respeito. Olha. Então confia, mano. O povo questionou. É para morrer aqui. No deserto. Não tem nem sepultura aqui, Moisés. Preferiram voltar para o Egito, servir faraó os demônios, servir os ídolos, estar lá, ser escravo, submisso. Por que morrer aqui? É Moisés, fica quieto, não temais, confiai e veja o livramento que hoje o Senhor vos fará. E Deus ouve a oração do povo. Versículo 15. O texto lá em cima falou o quê? O povo clamou. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que façam o quê? Que marche. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar. Ponto? Não. Passe pelo meio do mar em seco. Olha como é que Deus é abusado, por assim dizer. Esse atributo é meu. Deus é abusado. Eles vão passar no meio do mar, Edgar. Mas ele fala, eu vou pavimentar o terreno. Vai ser seco. Agora, imagina isso aqui. Há quase 5.000 anos atrás. O quê? Não tinha asfalto, não tinha máquina, não tinha nada. Mas tinha o Deus de Israel. Deus ouviu as orações, mas Deus queria ver também as ações do povo. Porque estão clamando a mim? O momento não é de clamar, o momento é de agir. O momento é de operar. O momento é de ação. Qual é a ação? Marche você, Moisés. Levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Deus ouviu essas orações. Por isso que 2 Crônica 7,14 está escrito: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter os seus maus caminhos, não pegar atalho, ele diz: eu ouvirei as orações e perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Aleluia. Ele ouviu. Agora toca. Fala para eles marcharem. Mais de 2 milhões de pessoas. Imagina. Criança, velho, idoso, doente, enfermo, todo mundo. E está lá. Agora fende. Um monte, outro monte e o mar. E aqui pelo ombro, Faraó. E eles olham, Faraó está perto. Eles conseguiram ver olho nu. Eles olharam e temeram. Clamaram, Deus respondeu: fende e marcha. Olha só o que Deus fez. Talvez de repente esse detalhe você nunca se atentou. Ou se você, alguém aqui se atentou, é muito bom de Bíblia. Porque esse detalhe aqui eu me atentei essa semana, lendo isso aqui. Por isso que eu, não sei se vocês perceberam, eu estou revisitando muitos textos que são famosos. Minhas pregações estão sendo textos que eu nunca preguei, mas são passagens conhecidas. Olha o que Deus fez aqui. 19. Olha só isso aqui, 19. E o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, adiante aonde? Na frente. Se retirou e ia atrás deles. Ele saiu da frente, Juliano. Ele foi para onde agora? Atrás, na retaguarda. E Faraó estava onde? Na retaguarda, perto. Então Deus sabe o momento que tem a operar a seu favor. Fica tranquilo. 20. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem que era escuridade para aqueles, era estes, esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Ou seja, a coluna, a nuvem, que era clareza para um, para Israel, se tornou penumbra para outro. Quem? Faraó. Ou seja, a Bíblia diz que Deus nos tirou
do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Satanás acha que vai te pegar, mas Deus vai escurecer o caminho à vista do diabo para ele não te alcançar. Você vai olhar para frente e não vai ver Deus. Você vai falar, onde está Deus nessa história? Porque Deus não está me guiando, porque Deus não está me orientando. Ele agora está na sua retaguarda, Ele está protegendo as suas costas, Ele sabe que o diabo está perto, Ele está cercando o inimigo, Ele vai confundir o adversário, Ele está fundindo. O inimigo está falando, você não vai alcançar, você não vai ver, você não vai ver Deus na sua vista, mas Ele está na sua vida. Oh, glória. Cadê Deus quando eu estou vendo? Eu não estou vendo o Senhor. Por isso que a Bíblia diz que nós andamos por fé, não por vista. Ele saiu da frente, ele estava guiando. A coluna foi para trás, se tornou escuridão para Faraó. E o povo estava aqui. Eles não estavam vendo, mas Deus estava operando. Você pode não estar vendo, mas Deus está agindo. Você pode não estar enxergando, porque Deus, cadê Deus? Eu não estou vendo Deus. Cadê o agir de Deus? Eu não consigo andar, progredir, avançar. Deus está na sua retaguarda, trabalhando a seu favor. Ele não está na sua vista, mas está na sua vida. Eu estou enxergando isso. Eu não estou vendo, mas Ele está operando. Eu não consigo sentir, mas eu sei que Ele está trabalhando a meu favor. E agora chegou o momento ápice. O anjo do Senhor, que é o próprio Senhor, sai da frente, vai para trás e Moisés obedece. 21. Me ajudou? É você mesmo? Você está? Por favor, já acabei. Olhe. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento. Qual vento? Oriental. Toda aquela noite. E o mar se tornou-se em seco. E as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. E as águas foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. É aqui o detalhe. Escuta isso aqui. Olha o absurdo que Deus fez. Isso aqui é absurdo. Se você já observou, se você já observou esse detalhe aqui, você fala, os bons de Bíblia aqui. Escuta isso aqui, João. Márcio, escuta isso aqui. Deus pediu para Moisés estender a mão, não foi isso? E tocar a vara, o cajado. Ok? Moisés estendeu a sua mão sobre o mar. E o Senhor fez retirar o mar. Olha como que ele retirou o mar. Por um forte vento oriental. Não foi o cajado, foi o vento do Espírito de Deus, oriental, sobre toda aquela noite soprando vento. Agora, que vento é esse oriental? Oi? Sopro, pneuma. Mas ele vem da onde e vai para onde? Essa é a questão. Que é o agir de Deus, eu sei. Mas da onde que ele está vindo? Bíblia, Êxodo 10, 13. Você tem caneta, anota. Isso aqui é só o Espírito, só a graça. Êxodo 10, 13. Então estendeu, isso aqui é as pragas dos gafanhotos. Lembra? Olha isso aqui. Então estendeu Moisés a sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental. Ok? Todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos. Então aqui em Êxodo 10, eles estavam no Egito. Deus fala para Moisés estender a mão. O vento oriental traz do mar para o Egito os gafanhotos. E agora eles estão no mar. E Deus abre o mar para eles passar. Como? Por um vento oriental. Geograficamente, Moisés está aqui. O Egito está lá. E o mar está aqui. E Deus fala, estende. Moisés toca aqui. Mas o mar não abre daqui para lá. Ele abre de lá para cá. O vento contrário da nossa vida não é para nos destruir. É para Deus abrir caminho para a gente passar.
Então entenda que essa adversidade que você não está vendo agir de Deus, que você não vê a mão de Deus, Deus está operando, Deus está trabalhando, você não está vendo o agir e operar, e você obedeceu, Moisés tocou. Qual é a visão? Toquei aqui, tem que abrir aqui. A gente pensa que foi assim. Eu toquei aqui, Moisés tocou aqui, e o mar foi fazendo isso, ó. Daqui de Moisés para lá, não foi daqui de Moisés para lá, foi de lá para cá. Ou seja, Jorge, Moisés não viu o mar se abrindo aqui. Se fosse aqui, ia ser fácil. Deus começou a abrir o mar lá, ou seja, Deus vai abrir sem você enxergar, porque você não precisa ver para crer, você tem que crer para ver o agir de Deus sobre a sua vida. O mesmo vento que lançou os gafanhotos para lá para o Egito, foi o mesmo vento que veio do mar, abrindo, rasgando ele, fendendo até o cajado de Moisés. E Moisés falou: que Deus é esse? Que Deus é esse? O vento do Espírito de Deus. Jesus foi batizado e foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo. Não questione. Não mude. Fica tranquilo. Quando você estiver num beco sem saída, Ele vai fazer o impossível acontecer. Ele vai abrir caminhos de onde você não imagina que Ele abriria. Porque o certo era abrir daqui para lá, não de lá para cá. E o que Deus faz mais? Ele falou: o mar vai abrir e Israel vai passar. Mas só vai passar, ele fala, vai passar em seco. Gênesis 41, versículo 6. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. A visão, o sonho. Então era um vento que passava no Egito e queimava tudo. O calor era tão denso que quando vinha esse vento aqui, que é o vento contrário, oriental, o ocidental, lembra? Moisés aqui, o Egito lá, o mar aqui. O vento vem de lá para cá. E agora o vento quente vem de cá para lá. Para quê? Para secar o caminho para você passar. Aleluia. Aleluia. Ou seja, nós não vamos se sujar para entrar na terra prometida. Você não vai se sujar na lama do pecado para entrar na terra prometida. Deus vai pavimentar o terreno. Deus vai secar o mar. Deus vai abrir o mar. Deus vai abrir o caminho. Amado, não foi uma trilha, não. Foi cerca de 1 quilômetro que o Senhor operou. Ei, amado irmão, a porta é estreita, o caminho é apertado, mas a porta da graça ainda está aberta. E tanto quanto quiser, irá passar por ela. O povo passou. Agora imagina Moisés, Josué, Caleb, os espias, todo mundo ali na frente. Moisés toca, eles não estão vendo nada, Levi. E aí, Moisés? Calma. Estão ouvindo? Aí o vento oriental já lá. E chega aqui. 1 quilômetro. Aí imagina o povo aqui. Mas Moisés, e a lama? Calma. Pavimentou tudo, gente. Qual material que seca hoje mais rápido? Cimento, chama esse negócio aí. Qual material? Cimento, mas tem material que eles colocam ali que seca rapidinho. Oi? Gesso seca rapidinho. Mas tem coisa mais rápida do que o gesso. É o vento do Espírito de Deus que pavimenta nosso caminho, que ilumina o nosso espaço, que abre, amados irmãos, as fronteiras, amados irmãos, que derruba nossos inimigos, que confunde nosso adversário, que cega o diabo e não pensa que vai nos tocar, que vai nos destruir. O Senhor encerrou no beco, o Senhor nos embaraçou, agora eu pego, agora eu mato. Não, o Senhor secou, o Senhor abriu, o Senhor secou e falou: agora marcha, 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 atravessa, vai, alcança a terra prometida. Chegou! Deus destrói os inimigos. O povo começa a passar.
as crianças, os idosos, os enfermos, todo mundo passando. A 24 fala: e aconteceu que na vigília daquela manhã o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios. O Senhor viu o campo dos... Está vendo? E tirou-lhes as rodas dos seus carros e fez-os andar dificultosamente. Satanás não chegou rapidinho? Agora Deus vai dificultar a caminhada do diabo. Irmão, Martinho Lutero falava um negócio e é verdade. Satanás é o cachorro de Deus. Martinho Lutero também era crente abusado. Ele falou: Satanás é o cachorro de Deus, só vai até onde Deus esticar a corrente. Vou esticar, vou dar linha, como dizia o antigo pipeiro, vou dar linha. Aí travava o carretel. Aí não, diabo, chega. Aqui não, aqui você para. Eu vou deixar andar, mas de maneira dificultosa. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estenda a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros, sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua forma ao amanhecer, ou seja, aos 45 do segundo tempo. A noite toda Deus segurando as águas, a noite toda o vento correndo, a noite toda o vento oriental, ocidental, pavimentando, secando, e o alto mar segurando as águas. E Moisés chega e fala: Senhor, e agora? Agora toca novamente. Por quê? Porque agora eu vou destruir. Porque o diabo achou que ele poderia passar pelo mesmo caminho que você. Não, mas o caminho que Jesus abriu é só para você passar. Não é para o diabo passar, não é para os demônios passar, é só para eu e você passar. Glória a Deus. Satanás queria ir atrás. Moisés estendeu e o mar retornou a sua força ao amanhecer. Os egípcios fugiram ao seu encontro e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. 28. Porque as águas, tornando, cobriam os carros, os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como um muro à sua direita, à sua esquerda. Assim o Senhor, olha isso aqui, fala de graça. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés teu servo. Lá eles temeram Faraó, aqui eles temeram a Deus. Não temeis aquele que pode matar a carne e o corpo, e nada mais pode fazer. Antes, diz Jesus, temei aquele que tem poder de matar o corpo e lançar a alma no inferno. Eles temeram o diabo. Nós não temos que temer o diabo, os demônios, bruxaria, macumbaria, olho grande, inveja. Tema a Deus. Tema a Deus. Eles temeram Faraó. Oi, não ouviu? E agora? Agora marcha, que o mar é comigo. Eu vou lançar um vento ocidental, e ele vai vir, vai abrir, oriental vai secar, e vocês vão passar. E eles olharam e viram, e assim o Senhor salvou. Ou seja, Deus começa com o livramento, mas Ele opera a salvação. Deus não quer simplesmente te livrar da adversidade, Ele quer te salvar, Ele quer te dar uma terra prometida, Ele quer te colocar do lado dele. Ele simplesmente não quer remover os seus problemas, Ele não vem estar na terra, Ele quer te levar para Nova Canaã. Salvação. Deus nessa noite Ele fala de livramento, fala assim. Fala de milagre, fala assim. Mas Ele quer salvar pessoas, quer salvar almas. E quem são essas almas? Que querem encurtar o caminho, que querem atalhos, que não querem andar com Deus, porque andar com Deus parece difícil, parece luta, parece vento. Porque tem um caminho mais perto aqui, mas tem guerra lá, você não está vendo, eu estou vendo, diz o Senhor. Então percorra o caminho mais longo, mas chegue ao seu destino. A questão é encurtar, a questão é o destino. O destino é Nova Canaã.
Então fica onde Deus te mandou. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão. Lembra, o anjo saiu da frente, foi para onde? Ele não estava vendo, gente. Ele não estava vendo a gente de Deus. Agora, quando eles viram o milagre, aí o texto fala: e viu Israel, ao superlativo, a grande mão que o Senhor, e creu no Senhor e quem? Em Moisés, seu servo. Aleluia. Aleluia. Sabe o que é isso aqui? É se eu morrer, ou nós morrermos, e chegarmos na Nova Canaã, aí vai estar lá. Eu vou estar lá pela fé. Márcio, Jorge, Renata, vai estar Juliana, Jefferson, André. Aí eu vou estar andando. Aí Márcio vai falar: pastor, a mão do Senhor operou a nosso favor, chegamos. Aí Renata: pastor, valeu a pena, chegamos. Eu acreditei em Deus, que acreditei no Senhor, servo do Senhor. Valeu a pena acreditar nas suas palavras, vale a pena acreditar nas suas pregações, vale a pena acreditar naquelas mensagens, naquelas pregações, naquelas exortações, naquelas palavras de encorajamento. Valeu a pena, pastor, chegamos. Valeu a pena, olha só os demônios, eles foram destruídos, desbaratados. Agora nós estamos aqui em Canaã, na presença de Deus, na eternidade. Estamos com Jesus, Moisés, Abraão, Moisés, estamos com todos os profetas. Chegamos até aqui. Glória. Eles creram, irmãos, Luiara, eles viram as 10 pragas vindo. Eles viram Deus abrir o mar com o vento de lá para cá. Eles viram Deus secar o terreno. E eles só creram depois. Irmãos, negócio de fé é complicado. Por isso que o pastoreio é difícil, é por quê? Porque é difícil fazer a fé do povo aumentar. Por isso que pastor não tem que ficar contando história, tem que pregar a palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Glória. Para que você creia até o final, para você entrar na morada eternal. Para você acreditar. Tem gente que está na igreja 10, 15 anos, já viu cura, milagre, demônio cai por terra, enfermidade, Deus abrindo porta, gerando vida, tirando vida, e ainda assim não crê, não acredita. Mas quando Deus vai fazendo, vai matando os inimigos, vai cortando a lança, quebrando os carros, fazendo tudo, só na virada dos 45 do ponteiro. Aí ele fala: e creu no Senhor, e creu em Moisés, servo do Senhor. Ou seja, eles estavam até indo, mas não estavam acreditando. Ô Jorge, tem gente que está caminhando, mas ainda não acredita. Mas eu louvo a Deus, sabe por quê? Ainda que você não tenha essa fé o suficiente, você está caminhando. E nessa noite, sabe qual é? Deus quer robustecer a sua fé para você não andar por vista, andar por fé. Porque Deus nessa passagem aqui, sabe o que Ele me ensinou? Que não precisa eu ver Ele na minha frente, basta Ele estar na minha retaguarda e eu começar a enxergar o agir de Deus pela fé, um passo de cada vez, um passo de cada vez, e Deus vai fazendo os milagres. E nós vamos atravessando o impossível. O impossível. Porque, irmão, o mar, ele tem aqui várias conotações, mas uma das mais difíceis, sabe qual é? A nossa carne. O pecado. Esse é o mais difícil de nós atravessarmos, vencermos. E só o poder do Espírito Santo para nós andarmos segundo a vontade de Deus. E Deus vai operando. Quando Satanás tenta nos perseguir, Deus fala: toca de novo que eu vou fechar. Eu já ouvi mensagem assim que os pregadores falaram nessa passagem aqui. Deus abriu uma porta d'água com uma chave de madeira. Porque o cajado de Moisés era de quê? Madeira. Madeira e água. Tá certo? Deus vai usar coisas que aos nossos olhos humanos parece não dar certo, mas vai ser instrumento para operar milagre a nosso favor. Aleluia. Foca na água.
águas apodrecem a madeira. Não, não, não. Se eu estiver operando, nada disso acontece. Toca nela que eu trabalho. Ele só tocou. Mas eu não estou vendo. Calma. Mas Senhor, calma. É o vento de lá. Você pode pegar a minissérie da Record. Moisés toca aqui e abre aqui. E lá tem teólogo, tem tudo. De lá para cá. Não é daqui para cá. Deus é tremendo. E o vento veio e secou. Sequinho. Aí eu imagino Moisés. Deus falou que vai passar seco, é isso mesmo? Aí perguntou para Caleb e Márcio: ô Caleb, você que trabalha com o negócio de obra aí, tá sequinho mesmo? Pisa por dentro. Aí Josué: posso ir, Moisés? Pode, vem. Caleb: ô Caleb também. Aí vem todo mundo. Ô glória. Se Moisés passou, eu também passo. Se Caleb foi, eu também vou. Se Josué foi, eu também vou. Porque Deus operou. Operou. Abriu um caminho de salvação para nós. Entra por ele. Fique de pé comigo em nome de Jesus.